Boa noite a todos e a todas, aos guerreiros também que estão aqui conosco debaixo da chuva e a vocês que estão em casa, poderiam estar dormindo debaixo das cobertas ou fazendo não sei o que com esse tempinho gostoso. E hoje eu estou competindo também com a chuva ali de fora para trazer para vocês a resolução daquelas questões que havia ficado de tarefa para os senhores e as senhoras. Já está se aproximando também um processo seletivo, então é ideal que nós terminemos, que nós findemos aí a resolução desses exercícios e posteriormente a esses exercícios nós vamos dar continuidade às conjunções, conectivos, conectores. Na aula passada nós vimos as conjunções coordenadas e nessa aula nós vamos ver as conjunções subordinadas. Posteriormente, então, a resolução da bateria de exercícios que eu deixei para vocês. Estão conseguindo me ouvir? Como está? Pessoal de casa, está conseguindo me ouvir? E aí? Meu povo, estão conseguindo? Ouvindo bem? Boa noite, Aguinaldo, Edir, Lilian, Maria Lúcia, Keila, boa noite, Helena. Vão respondendo por gentileza se estão conseguindo me ouvir bem. Pessoal daqui está conseguindo ouvir? Qualquer coisa, só chegar um pouquinho mais perto aí, tá bem? Simbora então, quero saber de vocês, quem é que fez a lição de casa? Tô vendo gente já tampando o rosto aqui, o nosso combinado, muita gente, boa noite Andréia, Lindalva, muita gente pediu o quê? Professora, disponibilize a lista de forma antecipada para que a gente possa resolver antes da aula, né? Foi isso que nós fizemos desde a semana passada, essa listinha disponibilizada para vocês, fizemos as 3 primeiras questões. Então hoje nós vamos dar sequência da questão 4 em diante, temos aí 15 questões pela frente, na verdade agora um pouco menos, tirando as 3. Então simbora lá para a questão 4, por gentileza, produção. Questão 4, por favor. Isso, enquanto isso vou dando boa noite, sejam bem-vindos. Estão dizendo que estão conseguindo ouvir? Beleza. Simbora. Boa noite, Rafael, Carlos, Sandra, boa noite, bem-vindos. Esse material aqui já havia sido disponibilizado a vocês e será disponibilizado novamente caso queiram rever alguma questão pelo grupo do Telegram. E os slides de conjunções subordinadas também serão socializados com vocês. Simbora! Lá na questão 4 temos o seguinte. Começa aqui o canto do guerreiro. Se puder subir um pouquinho pra gente. Isso, muito bem. Então vamos começar aqui. É pelo texto mesmo que a gente começa? Por onde começamos? Por onde? Enunciado, muito bem. E aí temos aqui 2 fragmentos de texto. Vai lá para cima, amigão, por gentileza. Lá no enunciado diz o seguinte: considerando-se a linguagem desses 2 textos, verifica-se que... tá pedindo para eu verificar a linguagem trazida dentro desse texto. Ou seja, o que eu tenho que fazer agora? Ler o texto e verificar o quê? A linguagem, certo? Já vou então com o olhar prontinho para cima desse texto. Bora lá! O canto do guerreiro. Aqui na floresta, dos ventos batida, façanhas de bravos não geram escravos, que estimem a vida sem guerra e lidar. Ouvi-me guerreiros, ouvi-me cantar valente na guerra. Vai subindo, por favor. Muito bem.
Quem como eu sou? Quem vibra o tacape com mais valentia? Quem golpes daria? Vai subindo, por favor. Isso. Fatais como eu dou, guerreiros, ouvi-me. Quem como eu sou? Ótimo, o canto do guerreiro, nós sabemos que está trazendo para nós o quê? Rimas. Além de rimas, o que mais nós temos? De linguagem. Lembrando que estudamos as funções da linguagem na aula passada. Se tem rimas, eu já começo a caracterizar que tipo de linguagem. Rimas, contextualização com um pouquinho mais de sentimento. Que tipo de linguagem? Poética, lembrando que a poética pode andar junto com a emotiva. Perfeito? Então vamos lá, vamos ver o outro pedacinho de Macunaíma. Isso, fragmento aí do epílogo de Macunaíma. Macunaíma de Mário de Andrade. Esse é um pedacinho de uma obra. Quem conhece lá do modernismo brasileiro da nossa literatura. Vamos lá então, Macunaíma, como o próprio nome já diz, vai ter um misto do nosso folclore, um pouquinho da linguagem indígena também inserida. Olha lá, aqui são versos, o que vocês acham? Retomando aí as características de um texto, aqui são versos em Macunaíma. Prosa, por quê? Porque eles seguem uma margem, uma estrutura de margem. Então, essa estrutura é chamada de prosa. O primeiro foi em versos. Uma linguagem completamente o quê? Poética. Olha lá, seguindo então. Acabou-se a história e morreu a vitória. Não havia mais ninguém lá. Dera Tangolomangolo na tribo Tapanhumas, e os filhos dela se acabaram de um em um. Não havia mais ninguém lá. Aqueles lugares, aqueles campos, furos puxadouros, arrastadouros, meios barrancos, aqueles matos misteriosos. Opa, o que aconteceu, gente? Produção, a chuva emocionou a galera aqui. Bora! A chuva, essa linguagem poética, esse texto literário, tá emocionando o pessoal. Vamos lá, sexta-feira tá chegando. Me perdi, onde é que eu tô, Jesus? Tá, aqueles lugares, aqueles campos, furos, puxadouros, arrastadouros, meios barrancos, aqueles matos misteriosos, tudo era solidão do deserto. Um silêncio imenso, olha lá, um silêncio dorme? Que figura de linguagem é essa? Uou! Silêncio não dorme, dei uma característica humana ao silêncio, sem olhar, sem olhar. Personificação, muito bem, ou também conhecida como prosopopeia. Ai, que lindo, orgulho! Então lá, um silêncio imenso dormia à beira do rio Urariquera. Nenhum conhecido sobre a terra, não sabia nem falar da tribo, nem contar aqueles casos tão pançudos. Quem podia saber do herói? Herói seria Macunaíma, o herói brasileiro, Mário de Andrade. Agora sim, vamos lá. Subindo, amigo. Não, descendo. Ah, é verdade. Descendo para que possamos ter uma visão de cima. Muito bem, muito bem. Então agora, sim, perguntando sobre a linguagem, o que a gente pode verificar dos dois textos, certo? Ah lá, a função da linguagem centrada no receptor está ausente tanto no primeiro quanto no segundo texto. Quem é receptor é quem recebe a mensagem. A letra A está dizendo que tanto no primeiro texto quanto no segundo, houve o quê? A função da linguagem centrada no receptor, ela ficou o quê? Ausente, ou seja, não estávamos preocupados com quem recebe essa mensagem. E agora, tá certa a A? Vocês acham? Vamos vendo. Vamos vendo. A linguagem utilizada no primeiro texto é coloquial. O que é coloquialismo?
Coloquialismo é a linguagem do nosso dia a dia, certo? Aquele tipo de linguagem, ó, vamos lá, coloquial. Colóquio vem de conversa, diálogo. Colóquio, conversa, diálogo. Então é um tipo de linguagem que eu utilizo para conversar de forma informal. Sabe daquele jeito que a gente, quando chega no lugar, desabotou a calça, tá apertando a pança, tira o sapato, tá apertado, e aí você senta, respira e conversa com a pessoa? Aí você fala assim, af, certo? Que dia tenso, certo? Esse é o tipo de linguagem que eu utilizo para uma conversa simples, certo? Então aqui está dizendo o quê? Que a linguagem utilizada no primeiro texto ela é coloquial, ou seja, informal. Enquanto no segundo predomina a linguagem formal. O que vocês acham? Tem alguma coisa a ver? Dos ventos batia a façanha de bravos. Se vocês notarem, inclusive, no segundo texto lá de Mário de Andrade, eu trago regionalismo, né? Linguagens regionalistas. E o primeiro texto eu trago uma linguagem formal, eu não tenho informalidade aqui no primeiro, no poema. Aí a letra C. Há em cada um dos textos a utilização de pelo menos uma palavra de origem indígena. Aqui está dizendo assim, ó. Vamos lá, vou voltar. Há em cada um dos textos a utilização de pelo menos uma palavra indígena. O primeiro seria o canto do guerreiro. Agora eu vou pedir para o colega voltar só no poema rapidinho. Opa! Isso! Olha lá, nos ventos batia, façanhas bravos, não geram escravos, ouvi guerreiros, quem há como eu sou, tacape! Tacape! Certo? Isso é uma linguagem indígena. E o segundo texto já começa com Macunaíma. O próprio nome da obra é o quê, minha gente? Indígena! Então encontramos a resposta? Muito bem, C de Cristo e de calor que deu abafada depois dessa chuva. C de Cristo, bora lá então, letra C na número 4, só voltando aqui. Há em cada um dos textos a utilização de pelo menos uma. No primeiro texto é só uma mesmo que tem. Uma palavra de origem indígena. Como estão? Acertaram? E aí? Boa noite! Isso mesmo, Cláudia, tacape! Muito bem! Isso aí, gente! Vamos descendo então? Vamos para o desabafo agora? Texto desabafo, minha gente. Antes do texto, bora lá para ver o que o nosso enunciado nos traz. Não, pode... Oi? Ai, menino, para esse texto. Tá me dando labirintite. Volta aí. Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea. O que é simultâneo? Ao mesmo tempo. Boa! Então, simultânea de várias funções da linguagem, com um predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva ou expressiva. Aí aqui, o que acontece? Se você lembrar da última aula, você vai saber o que seria uma linguagem emotiva e vai defini-la lindamente, certo? Caso você não lembre do que significa uma linguagem emotiva, você vai no texto dar uma olhadinha, porque o próprio título já diz desabafo. Quando a gente desabafa, eu já apresento o quê? Emoções. Obviamente aquilo que está subjetivo, sobre mim, foco, em Moá, certo? Muito bem, então vamos lá. O discurso do enunciador tem como foco o próprio código. Que linguagem é essa que o discurso de quem fala, o foco é no próprio código? E aí? Numa linguagem expressiva, emotiva, o foco é em quem, gente? Vamos voltar?
Em quem é o foco? O foco numa linguagem emotiva, ela é em quem? Vai, gente, casa. É em quem o foco? Digam-me, cadê o Aguinaldo? Aguinaldo tá sumido, Aguinaldo? Cadê você? Bora, gente. O foco é em quem? Quando a linguagem é emotiva. Não vale colar, hein? Tô de olho. Em quem, mulher? Então é quem? Quem está emitindo a mensagem? É o... Não, gente. Quem é, gente? Vai lá, me ajuda, gente de casa. Quem é? Tô enviando a mensagem. Emissor. O receptor. Não, você falou receptor, amiga. Mulher, eu entendi receptor. Receptor é quem recebe. Receptor, quem recebe. Emissor é quem está enviando a mensagem. Se a linguagem é subjetiva, obviamente o foco é em quem está transmitindo, é quem está falando, certo? Aquela mensagem. Poxa vida. Então, olha lá. O discurso do enunciador tem como foco o próprio código, ou seja, a própria linguagem? O que vocês acham? Bora ver o resto? A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito? Agora é que são elas. Olha lá, nos textos em geral, blá blá blá, entretanto, no fragmento da crônica, sobe lá no fragmento, por gentileza. Muito bem, desculpem-me, desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos, contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso, zangado, né? Estou zangado. Então, o discurso do enunciador tem foco no próprio código. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. O interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem. O referente é o elemento, referente seria o contexto, lembra? O referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais. Ou o enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. Manutenção da comunicação é o que? A linguagem? Fática, lembra? Né? Ok. Tá bom. Isso, a gente já sabe que não é porque está se referindo à linguagem fática, que nós já aprendemos na última aula. E agora, meu povo? E aí? Isso, a Lindalva já estava dando um gritão lá, ó. Emissor, o Agnaldo tá falando narrador. Cláudia falando enunciador. Isso. Mas e agora? O que a gente faz da vida? Qual seria? Vamos lá. Voltemos rapidamente ali. Desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônica. Ó, já chama desabafo. Não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Tá chovendo. Não tem como disfarçar. Essa é uma típica manhã de segunda-feira. Olha lá. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que ele está dizendo? O que vocês acham? Que a atitude dele está sobressaindo ao que ele diz? Agora é o momento que buga o cérebro. Vamos lá. Boa noite. Muita chuva aqui, verdade, Maria. O negócio... Ah, Maria da Praia. Tá falando que tá com muita chuva onde ela tá. Lembra da Maria da Praia? Tá aqui. Maria Jerônimo. E aí, gente? Vamos lá. Agnaldo falou que é letra C. Agnaldo tá dizendo que o interlocutor é o foco do enunciador. Gente, esse é o... Volta, olha no texto, por favor. Olha no texto. Pensa bem nesse texto. Marciana tá me dizendo que é letra
B de bola. Marciana, está quente, quente. E aí? Gente, pensa, pensa. Olha pro texto, desabafa. E aí? Cláudia, letra C, tem gente com letra B, Gnaldo, letra C. Lindalva, enunciador, né, prof? Lindalva, o que acontece? Nós temos uma situação que pouca gente vai reparar. Prestem muita atenção. Ah, eles querem ver aí. Sobe um pouquinho, amigo. Sobe um cadinho. Isso. O enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. Não é a E, como eu já tinha dito, porque essa é a fática, que é só para manter o contato. Bom dia, boa tarde, boa noite, tá, né? Certo? Fática. E agora, qual que é? Galera falando C, tem gente falando D. B? Tá, gente, vamos lá, vamos à resposta. Irene, sim. Sim, Irene, o que você tá dizendo que é assim? Confusa. Vamos lá, Irene. C, Maria Jerônimo C, vamos ver, Maria Jerônimo. Olha aqui, meu povo, o que acontece? O que é uma crônica? O que é uma crônica? Vamos voltar em tipologia textual. O que é uma crônica? Crônica se trata de um texto em prosa, estrutura em prosa, que vai trazer qual temática? A temática do cotidiano, certo? Olha o fragmento. Vamos lá, produção. Desculpe-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Ele alega que não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. E aí ele diz, simplesmente não dá, não tem como disfarçar, essa é uma típica manhã, começar pela luz acesa, blá blá. Ele está fazendo a crônica. Ele diz que não dá para fazer uma crônica, mas ele faz. Ele retrata sobre o cotidiano dele de uma manhã péssima de segunda-feira. Então, é letra? A atitude do enunciador se... A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que ele está... Aliás, aquilo que está sendo dito. Interpretação, amigos. Aê, galera que falou que era B. Muito bem. E se você... Olha lá, Matheus. Não vale mudar de ideia. Não vale mudar de ideia. Mas ele não fala o tempo inteiro de crônica divertida. Ele fala exatamente do que ele está passando naquele momento. Isso já é uma crônica. Olha lá. Volta. Isso. Por quê que ela é emotiva ou expressiva? Porque ele faz a crônica e ainda faz o quê? Expõe uma emoção, o desabafo daquele dia tedioso, daquele momento tenso de segunda-feira, certo? Isso aqui, gente, tem que ler, pensar. Aqui teria que ter quais informações? Saber o que é uma crônica, certo? Depois saber o que seria o tipo de linguagem, que no caso, emotiva. Muito bem? Vamos seguir então para a próxima, número 6, bora. 6, oi. Então vamos lá, tem gente aqui pedindo para eu explicar novamente o que seria crônica. Então eu vou explicar para todos novamente, vou falar mais pausado para quem estiver tomando nota, tá bem? Crônica. Sua estrutura é composta por meio da prosa. Lembrando que quando eu falo prosa, eu me refiro a texto que vai até o final da margem, que não é um verso, certo? Sua estrutura é composta por meio da prosa. Ponto. Sua principal temática
Sua principal temática é sobre o cotidiano, o dia a dia das pessoas. Seja ele triste ou não, seja ele triste ou não, há presença de linguagem emotiva e expressiva. Tudo bem? Quer que repita alguma coisa? Letra B, Elaine. A resposta ficou letra B. B de bola. Pode falar. Esse assunto do dia a dia seria subjetivo, por exemplo, um cara que trabalha numa fábrica de computadores. Certo. Se fizesse um texto sobre a especificação de computadores, seria uma prova? Uma prosa? Aí não, aí seria um texto injuntivo. O colega que está perguntando, se uma pessoa fizesse um texto sobre a prática de... Não é o dia dele, no caso, né? O dia dele de trabalho. Ah, não, pera lá. Então, se ele vai descrever o seu dia a dia no trabalho, que ele, no caso, trabalharia como analista de sistemas, como manutenção de micros, nesse sentido, ele só está falando sobre o dia a dia dele, naquele trabalho. Seria uma crônica. Agora, se o texto não fala especificamente sobre alguém, não tem uma emoção, porque ele está apenas instruindo a como montar um computador, aí seria um texto com função referencial, apenas de explicar, um texto objetivo, também conhecido como texto injuntivo, que tem a ideia apenas de explicar, esclarecer, informar. Texto injuntivo, bula de remédio, receita de bolo, certo? Bolo, chuva, bolo, eita. Bora lá. Respondi tua pergunta? Tudo bem? Nada? 6 perguntas aí, vamos embora? Fechou. Número 6, me devolva um Neruda. Eita, forte isso. Gente, o que seria Neruda? Neruda Pablo Neruda é um poeta, meus amigos. Poeta. Então vamos descer aqui rapidamente para a gente ver lá o enunciado primeiro, né? Que a gente já sabe dessa manobra. Já aprendemos. Cadê o enunciado? Volta, vai para cima, amigo. Aqui, relacione. Olha outra pegadinha, meus irmãos. O que eu já falei para vocês? O que eu falei? O que eu falei para vocês? Leia o enunciado primeiro, muito bem, muito bem. Tira da sua vida, expulse da sua vida. O autor, texto injuntivo, isso. Olha lá, gente, o enunciado diz assim, relaciona os fragmentos abaixo às funções da linguagem predominantes e assinale a alternativa correta. Percebem que no texto, se vocês passarem a vista, quem está acompanhando com a lista que eu disponibilizei desde a semana passada, vocês vão perceber o quê? Vocês vão perceber que tem parte de um texto de Chico Buarque falando um bocadinho sobre a ditadura e aí trazendo a poesia de Pablo Neruda. E aí depois tem um fragmento do poema de Pablo Neruda em espanhol. Se você olhar aquilo, você vai falar assim, misericórdia, para que trouxeram esse troço para a prova que nem é de espanhol? Olha que palhaçada. Tem gente que vai tremer na base, tem gente que vai tentar traduzir o texto em espanhol, vai enlouquecer sem olhar o enunciado, que é só eu olhar o enunciado e já encontro a resposta. Colocou o texto lá, para quê? Para dificultar a coisa e distrair aí vocês. Porque lá tem outros tipos, aliás, outros não, vários tipos de linguagem. Mas é sobre o fragmento que ele já me traz aqui os pedacinhos. Olha lá, tudo bonito. Imagine a cena. Número 1, imagine a cena. 2, sou um homem de sorte. 3, o que é uma crônica? 1,5 páginas, portanto 3 páginas por mês. E o cara me vem com esse papo de Neruda? Letra A, o que está predominando? Emotiva, poética e metalinguística, respectivamente. Fática, emotiva e metalinguística, respectivamente.
Metalinguística, fática e apelativa, respectivamente. Apelativa, emotiva e metalinguística, respectivamente. E aí, poética, fática e apelativa, respectivamente. Quer dizer que segue essa ordem. E aí? Ihu. Como estamos? O que acontece aqui? Quando diz respectivamente é que eu tenho que seguir a ordem, certo? E aí? Não, no caso, a ordem dos fragmentos aqui. Isso. A primeira emotiva, a segunda poética, Isso. Só que lembrando que tá pedindo as que prevalecem. Podem ter mais de uma juntinhas aí. Tem, né? Óbvio. Eu dou licença. Desculpa. E aí? Preciso relembrar vocês, cada uma? Bom, né? Ó, tem gente já falando que acha que é D, que acha que é C, A. A Bruna enfatizou que é letra A 2 vezes. Isso aí, Bruna. A Cláudia tá pedindo para eu explicar a ideia de interlocutor, enunciador e código. Certo? Essa questão é das funções da linguagem, Cláudia. Então, o que acontece? Quem enuncia um texto é quem está falando, é quem está emitindo a mensagem, certo? O código seria o quê nesse texto? Língua portuguesa. Esse é o código. Quando eu faço uma leitura, eu decodifico a língua portuguesa. Nós fomos alfabetizados decodificando, certo? Uma língua. E aí, quem seria o interlocutor? O interlocutor é para quem esse texto está sendo destinado, correto? O público desse texto. Tudo bem, Cláudia? Quer que eu fale mais pausado ou tá compreendendo? Bora? Rodinei disse que é D, a Cláudia chegou na conclusão que é C, a Bruna tá muito decidida que é a letra A. Vamos relembrar um pouquinho? Querem que eu relembre? Pode ser? Vamos lá rapidinho então. Nós temos aqui presentes. Emotiva. Emotiva, o foco é em quem? No emissor. É uma linguagem subjetiva. Emissor é quem está falando. É quem está emitindo a mensagem. Quando o foco é em quem está emitindo a mensagem, ela é emotiva, subjetiva. Fala sobre aquela pessoa. E aí, o próximo que nós temos aqui, a fática. Nós já falamos sobre a fática, que a fática é somente para manutenção de comunicação. Para saber se a pessoa está te ouvindo, entendeu? Né? Ok, correto? Certo? Isso é fática. Tudo bem? Quando eu, por exemplo, abro aquele tipo de diálogo dentro lá do elevador, que nós já conversamos... Né? Será que vai chover mais hoje? Isso é fático. Tudo bem? Ó, acabei de fazer uma função fática agora. E aí no próximo nós temos metalinguística. O que seria metalinguística? Metalinguística, a linguagem falando dela mesma. Se eu tenho um texto que fala sobre escrever um texto, é metalinguagem. É a linguagem falando dela mesma. Se eu sonhei que estava sonhando, é uma metalinguagem. Se eu comprei um quadro em que havia um pintor pintando outro quadro, metalinguagem. Se eu tenho um poema que fala sobre como escrever um poema, metalinguagem. O que mais que nós temos aqui? Apelativa. Apelativa, meu povo,
É a linguagem utilizada para apelativa, também conhecido como conativa. O que é essa linguagem? Linguagem de comerciais. O foco em quem? No receptor. A ideia de convencimento. Lembra disso? Propaganda de absorvente? Como uma deusa. Cabelos voaçantes, aquele vestido branco, correndo pelos campos. Você me mantém. Certo? Linguagem o quê? Apelativa, também conhecida como linguagem conativa. Não é conotativa, é outra coisa conotativa, hein? Conotativa é sentido figurado. Cuidado. Esqueci de alguma? Falei todas que estão aqui. E agora? Tem gente que mudou de opção. Por nada, Cláudia, só perguntar. Agnaldo falou que a letra A. E aí, minha gente? Imagine a cena. Sou um homem de sorte. Sou, foco é no eu. E aí? O que é uma crônica? Aqui, a 3, gente, nós já sabemos o quê? Que a 3 é metalinguística. Já tá muito óbvio isso. E aí? Então aqui a gente já pode tirar o quê, ó? Poética, fática e apelativa, a gente já sai correndo porque tem que ter a metalinguística. Exclusão. Já era. Apelativa, emotiva e metalinguística, respectivamente, nessa ordem aqui. Imagine a cena. Isso é um apelo? O que vocês acham? Na linguagem apelativa, qual que é o modo verbal que predomina? Imperativo. Qual que é o modo imperativo? Que indica uma ordem ou um aconselhamento. Faça, compre, corra, come, sorria, imagine. E aí? A letra C já começa com metalinguística. Então a gente exclui a E e a C. Já é Elvis, as duas. Eita! Produção. Tá tudo bem aí, produção? Aí, voltou. Ai, fática, emotiva, metalinguística. Fática tá com poder de convencer, tá com a ideia de só fazer uma manutenção aqui, gente? Imagine a cena? Não. Então já foi o quê? Já foi a E? Que mais? Já foi a C e já foi a B. Agora a gente só tem a e a letra D. A, emotiva, tem emoção? Imagine a cena. Poética. Metalinguística. Sou, eu poderia dizer que tem o quê? Uma emoção. Então a correta é letra D de Deus. Apelativa, lembrando mais uma vez, função apelativa predomina o modo verbal imperativo, que dá a ideia do quê? Sugestão, aconselhamento, pedido ou ordem. Faça, corra, estude, acorde. Certo? Presta atenção. Certo? Olhe para a tela do computador ou do celular. Não se distraia. Isso. Ok aqui, gente? Fomos, passamos, resistimos a esse momento lindo. Para cima, então. Gente, essa aqui vai trabalhar a linguagem não verbal. É um texto? É um texto. Por que é um texto? Porque comunica, certo? Por meio de imagens, símbolos. Lindo? Lindo! E agora, então, olhem bem, o que está rolando nessa imagem?
Olhem bem, antes da gente ir para o enunciado, essa eu quero que vocês olhem bem para a imagem. Espia só. Tranquila, Lindalva, fica tranquila. Aguinaldo também, por quê, gente? São exercícios que a gente retoma, que é importante até nos mostrar quais tipos ali, por exemplo, quais partes do conteúdo que seria interessante a gente dar uma retomada. E é só fazendo exercício que a gente consegue fixar essas ideias todas aqui, tá? E agora, meu povo, olharam bem a imagem? Sim! Ok? Então, bora. Vamos para o enunciado. A gente pode ir para o enunciado. Isso. Observe a imagem acima, esta gravura de... Enfim. Na linguagem verbal, exemplos de aproveitamento de recursos equivalentes aos da gravura encontram-se com frequência onde? Peraí, tá certo esse negócio? Volta, vai ali pra cima. Vai lá, desculpa. Aqui, a imagem tá aqui. E vem pra cá. Tá, mas agora tá dizendo assim, ó. Observe acima esta gravura. Aí diz assim, na linguagem verbal, agora tá falando da verbal. Porque isso aqui não é verbal. Na linguagem verbal, exemplos de aproveitamento de recursos equivalentes ou de recursos iguais a estes da gravura, de recursos equivalentes aos da gravura, encontram-se com frequência em qual veículo? Lembrando que o veículo é aquele que vai, é o meio que a mensagem é transmitida. Ai, que emoção. Vamos lá, gente. Onde que nós vemos esse tipo? Tá, eu vou deixar vocês queimarem um pouquinho, porque eu vou explicar uma coisa que talvez não perceberam. Lilian já falou que é A. Lilian decidida. Relaxa, Cláudia, você vai chegar lá, todos vamos. Irene falou que é a letra B. Gente, repara bem. Eu falei para vocês ficarem um tempão olhando aquela imagem. Repara bem. Não, gente. Ai, minha língua coça. E aí, no texto, na questão fala, na linguagem verbal. Que tipo de linguagem verbal que fala isso? Vamos voltar ali rapidinho na imagem, gente? Vamos lá. Isso. É uma gravura, certo? É uma gravura que apresenta o ato de construir uma gravura. Que tipo de linguagem é essa? Metalinguística. Então, o que o enunciado está dizendo? Que se fôssemos passar para uma linguagem verbal... Olha lá. Ó, de novo, observe a imagem, beleza, na gravura, certo? Aí diz lá, na linguagem verbal, agora é pra gente pensar, esquecer da gravura e pensar numa linguagem verbal que trouxesse uma ideia de metalinguagem, que é o que está sendo proposto na gravura.
Ah lá, na linguagem verbal, exemplos de aproveitamento de recursos equivalentes, né, semelhantes aos da gravura, encontram-se com frequência. Olha lá. Na literatura, quando o escritor se vale das palavras para expor procedimentos construtivos do discurso. Na literatura, quando o escritor se vale das palavras para expor procedimentos construtivos da própria palavra, do discurso. Metalinguística, metalinguagem. Deu para queimar bem a cabeça agora, né? E aí, de casa, fez sentido? Fez sentido? Alagnaldo acertou, miserável. Isso aí, muito bem. Parabéns, gente. Aê. Bora para 8. Eita, olha, espia só a 8, o naipe da 8. Era lá. Ah, tá, é daqui vai pra cá que vem pra cá. Coisa linda. 2 dos 5 textos, tá? 2 dos 5 textos transcritos expressam sentimentos de incontida revolta, sangue nos olhos, diante de situações inaceitáveis. Esse transbordamento sentimental se faz por meio de frases e recursos linguísticos que dão ênfase, destaque à função emotiva e à função conativa. Função conativa é a mesma que apelativa, como uma deusa, tá? Certo? Então, esses 2 textos são... Agora vamos ter que ler o texto, não tem jeito. Bora! Número 1. Perante a morte, empalidece e treme. Treme perante a morte, empalidece. Coroa-te de lágrimas, esquece. O mal cruel que nos abismos geme. Cruz e Souza. 2. Tu chorastes em presença da morte? Na presença de estranhos chorastes. Não descende o cobarde do forte, pois choraste, meu filho, não és. Gonçalves Dias, Juca Pirama. 3. Olha lá, amigo. Corrente. Isso. Corrente que do peito destilada, sois por 2 belos olhos, despedida. E por carmim correndo dividida, deixais o ser, levais a cor mudada. Gregório de Matos, aos meus sentimentos. 4. Chora, irmão pequeno, chora, porque chegou o momento da dor. A própria dor é uma... Eita lasqueira! A própria dor é uma felicidade. E vamos lá para cima, então? Faz sentido, né? Uma aprendizagem. Vai lá. Amigo, pode subir. Não, amigo. Isso. Meu Deus, mas que bandeira é esta? Que impudente. Na gávea tripudia? Silêncio, musa, chora, chora tanto, que o pavilhão se lave no teu pranto, navio negreiro. Eita, muitos trechos aí do romantismo brasileiro. E agora, então, 2 desses textos transcritos expressam sentimentos de incontida revolta, como a gente já viu. Transbordamento sentimental faz por meio do que? Conativa e emotiva. Emoção, foco no eu e apelo. Qual delas? Aliás, boa, quais delas? Menino, tô com calor aqui. Vou ligar o de lá? Não, desliga. Tô. A pizza tá... Vai lá, gente. Ó, disfarça o negócio aí. Tô vendo nada. Bora, gente. Como estamos? Marciana de
Maíla. Ah, Ladenir deu uma boa resposta. Ferrou. Boa. C, a Érica tá dizendo. Letra A, Dagmar. E aí? Qual, então, é emotiva e ao mesmo tempo apelativa? Parece que está querendo, de certa forma, convencer o receptor. Duas, que vão trazer os dois tipos. E ele nem pede respectivamente, entendeu? Tem que prevalecer os dois tipos. E nem pede a ordem. E aí? Bom, o pessoal de casa está dizendo A, gente, isso, Lindalva está dizendo que vai de A, Cláudia é de E, Dagmar A, Érica C. Vamos lá, gente, quero ver vocês. Maria Jerônimo está dizendo que é E. Maria Jerônimo, tô sentindo a falta de você aqui no presencial, moça. Maíla vai mudar. Vai para C. Tá parecendo aqueles programas do Silvio Santos que o pessoal vai mudando aquela portinha. Porta da Felicidade. Era isso? Porta da Felicidade. Era isso mesmo? Porta dos Desesperados? É isso aí. Credo, vocês não estão desesperados não. Vocês estão muito bem. Bora. Precisamos voltar. Vocês que estão em casa estão com a... É complicada mesmo, Maíla. Acho que a maioria das que eu trouxe hoje estão bem puxadinhas. Bem puxadas. Marciana tá pedindo para ver. Marciana também é daqui. Marciana, sentindo sua falta do presencial. Dá para ver sim, eu volto lá se quiser. Tem problema, a gente volta. É que eu tava imaginando que vocês, bonitões, já tinham separado o textinho daí da semana passada. Mas tá bom, tá bom. Depois cobre a tarefa dos alunos, né? Vai lá. Eu que lembrei, tá, prof? É, você que lembrou o grupo? Vixe, entregou todo mundo. Ó, perante a morte. O que tem que estar presente, gente? Pera lá, vamos lá. É uma questão complexa que a gente vai precisar retomar. Que a galera tá com dificuldade. Então, bora. No 1. Ó, o Moqui falou, eu não tô. Número 1. Perante a morte, ó, o que tem que ter? Emotivo, o foco no eu, em quem está transmitindo a mensagem, e ao mesmo tempo tem que ser um texto que esteja tentando convencer alguém, tá? Perante a morte, empalidece e treme, treme perante a morte, empalidece, coroa-te de lágrimas, esquece o mal cruel que nos abismos geme. Qual foi o macete que eu dei para vocês? Da linguagem conativa, também conhecida como apelativa. Qual foi o macete? Hã? Publicidade, mas eu dei um macete. As formas verbais vão estar no imperativo. Vamos lá, texto 2. Tu choraste em presença da morte, está perguntando, na presença de estranho chorastes. Não descende o cobarde do forte, pois chorastes, meu filho, meu filho não és. 3. Corrente do peito destilada, sois por 2 belos olhos despedida, e por carmim correndo dividida, deixais o ser, levais a cor mudada. 4. Chora, 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 irmão pequeno, chora, porque chegou o momento da dor, a própria dor é uma felicidade. Chora, modo imperativo. Eita lasqueira, vai pra cima. Meu Deus, foca em quem? No eu, em quem está emitindo. Olha lá, meu Deus,
Que impudente na Gávea tripudia. Silêncio! Imperativo! Ihu! E aí, o que tá certo? Qual é então? E, 4 e 5. Muito bem, Cláudia. E, 4 e 5. Ihu! Isso aí, meu povo. Quem colocou letra E de escola, de esperto, de estudante que fez a tarefa, certo? Letra E. Tudo bem, gente? Complicadinha, mas chegamos lá. Imperativo, letra I. Isso, Marciana, muito bem, mulher. Bora lá. Estamos na 10. Estamos na 10? Na 9, ó, eu já adiantada. Bora que a gente tem que terminar esse negócio. O telefone tocou. Pela insistência em manter o contato. Ah lá, nem preciso ler. Nem preciso ler. Falei pra vocês que a gente ia mesclar a complexidade. Essa aqui não tá com teor tão forte de complexidade, não. Ah lá. Pela insistência em manter o contato entre o emissor e o receptor, predomina no texto ali a função. Qual que é a função responsável por apenas fazer a manutenção da conversa, do diálogo? Fática, meu povo, né? Será que vai chover? Letra B de bonitos. A outra já quer beijar. Bonitos que vocês são. Sextou a outra ali. Muito bem. Jesus, Jesus, isso aí. Elaine do céu. Ah lá, o povo tá acertando. Ô glória, ô glória. Glória, glória. Nananana. Bora, produção, pro próximo. 10. Para fazer um poema dadaísta. Mas aqui tá... Ih, a gente... Ó. Para tudo. Tudo. Para fazer um poema dadaísta. Espia só o estilo desse texto. Olha o estilo desse texto. Dadaísmo, gente, um período tanto artístico, obviamente ser artístico também permeia o literário. Vamos lembrar lá das aulas de arte, mas o foco não é nem o dadaísmo. O foco aqui é nisso aqui, na estrutura. Olha o texto. Para fazer um poema dadaísta, pegue um jornal, pegue numa tesoura, escolha um jornal, um artigo com o comprimento que pretende dar a seu poema, recorte. Bora. Olha lá. Tá, volta. Vocês nem olhar, vocês nem esperam molhar o bico, já estão falando letra A, letra B. Calma, ser humano. Aí lá, no enunciado, volta aqui só um pouquinho, amigo. Volta. A metalinguagem presente no poema de Tristan Tzar também é encontrada de modo mais evidente em aqui, meu povo bonito. Não tá pedindo para vocês lerem o texto lá de cima, não. Tá, a gente já sabe que é metalinguagem, inclusive o enunciado tá afirmando que é metalinguagem. Mas ele vai pedir para você encontrar a alternativa que também traga a metalinguagem. Isso aqui é complexo. Quem acertar ganha uma estrelinha na testa e um docinho. Tô devendo doce para um povo daqui do presencial. Vamos lá. A gente manda pelo iFood. Ó o jabá. Hã? Diga, hã? Não, mas e se alguém de casa acertar? Se alguém de casa acertar, eu tenho que mandar pelo iFood. Vocês eu posso trazer na aula, lógico. Vamos lá, gente, é sério, essa é bem complexa. Quem acertar... Ó, eu tenho que achar o que é metalinguagem. A. Torne-se um homem feito de nada, como nós em tamanho natural. Embeba-se-lhe a carne lentamente, de uma certeza aguda e irracional, intensa como o ódio ou como a fome. Depois, perto do fim, agite-se um pendão e toque-se um clarim, serve-se morto. Meu Deus.
A outra fez uma cara de... Ai, credo, menina. Bote, vamos pra B. Vamos pra B. Pena que eu não consigo ver as carinhas da galera de casa. B. Ei, amigo. Isso. Girafas africanas, como meus avós. Quem me dera ver o mundo tão do alto quanto vós? Isso aqui, inclusive, é um poema que é um poema concreto. O que é um poema concreto? Que a estrutura dele... A estrutura do poema concreto. A estrutura do poema concreto altera-se, inclusive, o posicionamento das palavras para que se imagine a ideia, a mensagem do poema. Isso é um poema concreto, que demonstra pra gente uma escalada. Girafas africanas como meus avós, quem me dera ver o mundo tão do alto quanto vós, porque é baixo. Tá. Agora o próximo que nós vemos o quê? Eu esqueci o nome desse personagem, mas é o dono do Garfield, né? Olha o que está acontecendo no quadrinho. Prestem muita atenção nos elementos não verbais. Muita atenção. Olha bem. Será que ele está dormindo? Olha o último. Hora da dieta. Droga. Presta atenção no que está acontecendo no quadrinho. Letra D de Deus. Já falei que quem acertar essa, vai o... Mesmo que seja de casa, vai o iFood. Filosofia pop. Sabedoria para o dia a dia. Revista Galileu. É a língua do YouTube. É do YouTube? Não, essa língua é símbolo de qual banda de rock? Rolling Stones. Muito bem. Aê, gente. Isso aí é cultura. Cultura. Produção é cultura, gente. Sobe. E o último. Opa. No futuro, redes de transporte pensarão por conta própria. Propaganda do HSBC. Já se foi, né? Enfim. O que vocês acham? Agora é com vocês, meus caros irmãos e irmãs. Onde que eu tenho metalinguística? Agora. C. Maíla. C. Falar de Eris. C. Irene. C. Maria Jerônimo. C. Ladenir. C. Tá todo mundo na C? Eita, tô lascada, gente. Vou ter que entregar iFood pra geral. Por que é C, gente? Por quê? Por quê? A outra até confessa, mudou de ideia. Por que a C? E aí? Mãe, tô na Globo. Isso. Por que a C, gente? Porque lá na tirinha afundou lá. Ah. Na frente falou que tem que fazer dieta, ou seja, é uma linguagem comum. Se tá afundada é porque tá pesado. E aí? É verdade, ela tá certa. E aí? Gente, olha, tá ficando assim, só a Juliana do contra. Ah não, a Lilian também tá do contra, o resto tudo C. Lá de casa. É verdade, ele estragou. Ah não, aí chegou a Amanda e falou que é D. Só pra contrariar. E aí? E aí? Volta lá pra nós analisar de novo, faz favor. Volta lá, produção. É produção que tá merecendo Kit Kat hoje, hein? Eita lasqueira. Arrumou até uma chapinha ali da chuva. Olha lá. Olhe bem. Muita atenção. Valendo comida. Comida mesmo de dieta, Por que é D?
Tá, agora eu pergunto a vocês. Ó, a galera tá... Maíla. Olha lá, Maíla disse... Porque ele está tão gordo que entortou o quadrinho. Tá, Maíla, mas por que seria então uma metalinguagem? Alguém me explique. Por que a C seria uma metalinguagem? Vamos lá. Além de acertar, se é que tá certo, tem que justificar. A Cláudia mudou a porta do Silvio Santos. Já trocou a porta? Ou não, Cláudia? Ou foi outra? E aí, quem que justifica por que é C? Tô vendo uma galera falando que é C. Não vi justificar. Aliás, a Maíla tentou trazer aqui que ele tá muito gordo porque entortou o quadrinho. Sim, a linguagem não verbal. Não, mas por que metalinguística? Tá pedindo lá, metalinguagem. Então é a D mesmo. É a D. Por que D? Por que D? Porque uma revista científica chamada Galileu falando sobre filosofia. Então, uma revista que fala sobre ciência. Mas filosofia não é uma ciência? Ele não é mais a linguagem. A revista que tem um tema falando dela mesma. Não está falando da revista, Não é? está falando da filosofia. Da filosofia. A revista não está falando da revista. Dentro da revista não está uma reportagem sobre a revista. Isso, isso, exatamente. É esse raciocínio ali. Respira. O dono do Garfield viu que o Garfield entortou o quadrinho e por isso disse que é hora da dieta. Entendi, Maíla. Mas eu preciso saber, por que você acha que ela é metalinguística? Então, o que é a letra A? Lindalva disse que é C. Gente, cuidado com as influências. Como minha mãe dizia, diga com quem tu andas que te direi quem és. Cuidado com as influências. Tem gente que começa acertando, aí o colega do lado fala que é outra, aí ele vai. E aí? Produção. Qual você acha que é? Produção? A produção diz que é letra C. Ó, produção diz que é letra C. Se a produção diz, não tem gabarito, amiga. Sério, não tem? Mas ele não pode assistir todas as aulas, de manhã, à tarde e à noite. Ele sabe, ele estuda. Produção, gente. Produção tá dizendo, tá com fome, falou? Ah lá, ó. Cláudia tá falando que a revista Galileu, que é um filósofo, falando de filosofia pop. É, Cláudia. Lindalva, acho que tá... Foi isso que ela te falou. Ah, Lindalva, é a mesma coisa. Ah, a Cláudia apagou. Cláudia, Deus viu o que você escreveu. Deus viu, Cláudia. Não apaga. É o quadrinho falando. Isso, Maíla! Maíla chegou no resultado. É o quadrinho falando do próprio quadrinho, gente. É o quadrinho falando do próprio quadrinho. O quadrinho alterou toda a estrutura, baixou porque o Garfield tá gordo, gente. Gordofobia no quadrinho, que absurdo. Isso, gente, letra C de Cristo, Letra C de Cristo. Olha lá, porque a Maíla respondeu, o iFood vai para ela nessa noite. Ó, tem umas Maria vai com as outras aqui que tinha falado. Aí. Aê, mas a Maíla justificou. Maíla, iFood pra você. iFood, bora. Próxima. Isso é fraude. Fraude nada, gente. Maíla, depois você fala que lanche que tu quer aí. Que a produção vai pagar hoje. Bora, próximo. Realmente, Cláudia, bem complexa essa, bem complexa. Maria Jerônimo, para tu receber o iFood, tu tem que acertar e justificar, Maria Jerônimo. Bora lá. Onde nós estamos, amigos? Disparidades raciais. O que seria uma disparidade? O quê?
que seria uma disparidade? Disparidade. O que é uma disparidade? Isso. Isso. O que é disparidade seria o quê? Que não está indo para o mesmo rumo, certo? Mesma ideia. Tudo bem? Quando a gente fala pareio, né? Parei. É isso aí. Linguagem regional, gente. Isso aí. Muito bem, amiga. Vamos lá. Disparidade racial, cadê o enunciado? Considerando as funções que a linguagem pode desempenhar, reconhecemos que no texto acima predomina qual função? Vou ter que ver, né? Bora lá. Tristeza do Jeca agora. Nem lembro. Como que começa a tristeza do Jeca? Nem lembro. Fator decisivo para a superação do sistema colonial, o fim do trabalho escravo foi seguido pela criação do mito da democracia racial no Brasil. Nutriu-se desde então a falsa ideia de que haveria no país um convívio cordial entre as diversas etnias. É inegável que a discrepância racial vem diminuindo. É inegável. Olha lá, considerando que o Rio de Janeiro é uma das... Isso aqui eu estou fazendo uma leitura dinâmica. Vai, desce, amigo. Desce, muito bem. Apelativa, qual que é a ideia? Apelativa é a mesma que conativa, que quer fazer o quê? Convencer quem recebe a mensagem. Muito bem. Expressiva. O autor tenciona apenas transparecer seus sentimentos e emoções pessoais. Ele está contando parte da história, certo? Ele está trazendo... Nossa, toda hora eu estou sumindo do quadrinho, vou ficar parada, gente. Estou muito acelerada hoje. Café. E aí? Fática. O propósito comunicativo em jogo é o de entrar em contato com o parceiro da interação. Fática é só aquela que é para manter a comunicação. D. Estética. Eu falei sobre a linguagem estética? Que loucura isso, né, gente? Estética, tá tudo bem, amigo? Estética. O autor tem a pretensão de despertar no leitor o prazer e a emoção da arte pela palavra. E referencial. O autor discorre acerca de um tema e expõe sobre ele considerações pertinentes. O que seria a função referencial? A ideia é apenas de informar, apresentar. A Keila já foi lá toda decidida. Referência. A Aguinaldo é cultura, já veio trazer para mim a música Tristeza do Jeca. Muito bem. Daqui a pouco a gente canta essa, o Aguinaldo. Bora. Já falaram letra B, mas eu gostei, sabe de quem? Da Keila, que já chegou ali. Referencial. Pá! Muito bem, Keila. Acertou já, Keila. Chegou chegando. Que é isso, Keila? Isso mesmo, gente. A função é referencial. Função referencial tem qual ideia? Objetividade é apenas com a intenção de informar. Tudo bem? Letra E. Perfeito. Essa não deu nem graça. Nem deu para ver o sofrimento. Credo. Imagina, gente. Não sou sádica, não. Credo. Que absurdo. Calúnia, que absurdo. Bora. Vamos pro próximo. Tá tão fácil. Mentira, tá fácil não, tá complexo. Sou sincera. Vamos lá na 12, rapidinho. Volta só um pouquinho, amigão. Nesse trecho de uma obra de Guimarães Rosa, depreende-se a predominância de uma das funções da... Olha lá, é pequenininho. Olha que coisa boa. O hipotrélico. O hipotrélico. O termo é novo, de impensada origem e ainda sem definição que lhe apanhe em todas as pétalas do significado.
Sabe-se, só que vem do bom português. Para a prática, tome-se hipotrélico, querendo dizer antipodático, sem graçante, imprisido, ou talvez vicedito, indivíduo pedante, importuno agudo, falta de respeito para com a opinião alheia, sob mais que tratando-se de palavra inventada. Palavra inventada é o que mesmo? Neologismo. Falamos nas nossas primeiras aulas. Trata-se de palavra inventada e, como adiante se verá, embirrando o hipotrélico em não tolerar neologismos, começa ele por se negar nominalmente a própria existência. Metalinguística, pois o trecho tem como propósito essencial usar a língua portuguesa para explicar a própria língua, por isso a utilização de vários sinônimos, definições. Deixa eu parar de sair do quadrinho, desculpa, produção. B. Referencial, pois o trecho tem como principal objetivo discorrer sobre um fato que não diz respeito ao escritor ou ao leitor, por isso o predomínio da terceira pessoa. Quem é a terceira pessoa? Aqui não está especificando, então no singular seria ele e ela, eles ou elas. Lindo. É a terceira pessoa que está dizendo aqui? O que vocês acham? Sabe-se. Tome-se. Está dizendo aqui na C. Função fática, pois o trecho apresenta clara tentativa de esclarecimento de conexão com o leitor. Por isso o emprego dos termos sabe-se lá e tome-se hipotrélico. D. Poética, pois o trecho trata-se da criação de palavras novas, necessária para textos em prosa, por isso o emprego de hipotrélico. E E. Expressiva, pois o trecho tem como meta mostrar a subjetividade do autor, por isso o uso do advérbio de dúvida, talvez. Ó, a galera tá dizendo A. Juliana disse que é uma licença poética. Fato, Juliana, que também poderíamos chamar de neologismo, né? Porque, no caso, uma palavra inventada. Mas a Juliana, então, tá dizendo pra gente que seria a letra D de Deus, poética. Será que ela é única e exclusivamente poética? Se fosse poética... Vou levar lá na coordenação. Coisa feia. Gente, se fosse uma linguagem poética, eu chamaria de prosa poética, até porque não está produzido em versos. Estão entendendo? E agora, José? Estão dizendo que é A, estão dizendo que é E. Expressiva, mostra a subjetividade do autor. A Marciana diz que é a letra E. Quem mais? O resto está falando tudo que é A. Metalinguística. Última chance. Pergunte, Ana. E aí, gente? Última chance. Façam suas apostas. Essa não estava valendo o iFood, a outra estava. A outra estava. Só a Maíla que ganhou. Maíla, depois a gente vai conversar sobre o lanche que ela vai pedir. E aí? Não fica nem vermelha, a cara nem treme para falar que vai chutar. Que absurdo! Inadmissível isso. E aí? É a letra E, Ladenir. Irene vai de C, Agnaldo vai de A, Cláudia de A, ó. Maíla. Bom, se a Maíla tá dizendo que ela acabou de acertar outra, que ganhou no iFood, Maíla tá podendo hoje. E aí? Ladenir enfatizando, dizendo 2 vezes que é E. Muito bem, esse não muda de opinião mesmo.
Tá certo. E aí? Não. Tô falando que ele não muda de opinião. Bora. Senhor do chapéu estiloso, diga pra nós. A? Você chutou a B. Não vou admitir chutes. Ah, não. E aí? Última chance. Eu volto pra A agora. A. Qual? A. Não opina, mulher. Vai que agora vai. Você é de Cristo? Eu vou continuar na B, que o professor falou que quando você não sabe, a probabilidade é da B. Então é a B. Mas a probabilidade geralmente é da C de Cristo. Ah, é? Geralmente. Então vocês estão enganando a gente. Vocês têm que governar. E aí? Vai, amiga. A? Falou A. Pedindo ajuda aos nossos universitários. Produção. Hoje a produção tá ajudando bastante. Qual você acha que é a produção? Diga pra mim. Tá falando baixo, hein, produção? Que isso? Vai, produção. Ajuda a gente. Vai, produção. Ai, meu Deus. Nada? Nada? A produção não quis opinar. Ok, produção. Então vamos. Resposta. Tá, galera. Isso aqui até dá uma ideia pra gente, ó. Terceiras histórias, Rio de Janeiro, Nova Fronteira. Apesar de ser um neologismo, o texto fica o tempo inteiro explicando. Lembra que eu expliquei pra vocês uma coisa? Que um exemplo de metalinguagem também é um dicionário? Que fica tentando definir a palavra por meio da palavra? Letra A, meu povo! Que é isso? Letra A, muito bem! Isso mesmo, bora que tá acabando! Tá acabando, bora. Puxa aí, a 12 já foi, né? Foi. Luso, todo mundo sabe o que é luso? O que se refere a luso? Lusofonia. Não. E aí? Começamos bem. Luso tem relação à língua portuguesa, mas é o português de Portugal. Beleza. A outra já focou no rapariga. Vai pra cima, gente. Vai lá. O texto. Duas adolescentes aqui assistindo minha aula, gente. Oi. Vamos lá. O texto traz em relevo as funções metalinguísticas e poética. Você vai perder a chance de chutar nessa. O texto traz em relevo as funções metalinguística e poética. Seu caráter metalinguístico justifica-se pela... Vamos ter que ver o texto rapidinho. Sobe lá. Matéria do poema Lisboa, Dom Quixote 2008. Escrevo... ela tá explicando, né? Rapariga, feminino de rapaz, mulher nova, moça, menina, meretriz. Aí, tá vendo? Tá, mas depois diz meretriz. Então, até que é parecido com o nosso julgamento de rapariga. Depende, porque no Nordeste rapariga acho que não é pejorativo. Menina moça, né? Então, vamos lá. Escreva um poema, primeira pessoa, sobre a rapariga que está sentada no café, em frente da chávena de café, enquanto alisa os cabelos com a mão, mas não posso escrever este poema sobre essa rapariga, porque no Brasil a palavra rapariga não quer dizer o que ela diz em Portugal. Então terei de escrever a mulher nova do café, a jovem do café, a menina do café, para que a reputação da pobre rapariga, que alisa os cabelos com a mão num café de Lisboa, não fique estragada para sempre
quando este poema atravessar o Atlântico para desembarcar no Rio de Janeiro. Isto tudo sem pensar em África, porque aí lá terei de descrever sobre a moça do café, para evitar o tom demasiado continental da rapariga, que é uma palavra que já me está a pôr com dores de cabeça. Até porque, no fundo, a única coisa que eu queria era escrever um poema sobre a rapariga do café. A solução, então, é mudar de café e limitar-me a escrever um poema sobre aquele café onde nenhuma rapariga se pode sentar à mesa, porque só servem café ao balcão. Tadinho do moço que queria falar da rapariga. Vamos lá. Olha o recalque. Desviou. Vamos lá, volta aqui. Você tá assistindo muito. Bora! Letra A. Ficou vermelha. A discussão da dificuldade... tá perguntando então, né? Porque o texto traz em relevo as funções metalinguística e poética, né? Seu caráter metalinguístico, qual que é a justificativa de ter um caráter metalinguístico? A discussão da dificuldade de se fazer arte inovadora no mundo contemporâneo, defesa do movimento artístico da pós-modernidade, típico do século XX, abordagem de temas do cotidiano em que a arte se volta para assuntos rotineiros, tematização do fazer artístico pela discussão do ato de construção da própria obra, valorização do efeito de estranhamento causado no público, o que faz a obra ser reconhecida. Presta bastante atenção, está perguntando o que justifica ter ali a linguagem poética e a metalinguagem. A lá, Aguinaldo está exigindo um doce, está dizendo que é a letra D. Maíla também disse que é D. Ó, palhaçada aí, estão esperando. Ah, não, a Cláudia já falou lá, ó. D. Quem mais? Érica disse B. Eris D. E aí, gente? Guinaldo que tá se achando. Falou ainda que é D e já quer o doce dele. Tipo assim, é isso mesmo. Maria Jerônimo, D. Ladenir, D. E aí? D de doce. E aí? Foi? Letra D? Todo mundo? Ó, por que então? Ai, quase caí agora. Ó, tematização do fazer artístico. Não é um fazer artístico ele decidindo se chamava mulher de rapariga, se não chamava, chamava de moça, ou se mudava o café, certo? Ele estava até discutindo sobre essa arte, que é a arte de escrever. E aí ele diz... pela discussão do ato de construção da própria obra, metalinguagem, discussão do ato de construção da própria obra. Tá aí. Muito bem. Ó, outra fácil. Muito bem, gente. Parabéns. D de doce, lindo. Minha filha, ouvido de professor é ouvido de tuberculoso. Vocês não têm ideia. Vamos lá. Estamos na última? Não. É? Penúltima. Vai lá, vai lá, vai lá. A biosfera. Vamos? Podemos prosseguir? A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades menores, chamadas ecossistemas, que podem ser tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele,
controlando sua reprodução, crescimento e migrações. Predomina no texto a qual função da linguagem? Ah, tá fácil essa. Tá muito fácil. Vamos lá. Tô gostando desse povo que mal terminei de ler já fala. Pá! Olha lá, o 14E, 14E, 14E. Quem que não entendeu? Dagma. Dagma, você não entendeu o que a questão solicitou? Dagma, a questão ela já começa com um fragmento de um texto que nos dá a entender o intuito de informar, certo? De informação. Só está explicando, na verdade, o que seria a biosfera. Ó, Marciana, todo mundo, letra E. Meu Deus do céu. E aí? E aí? E aí? Vai, letra E? Fechamos? Olha lá, meu povo. Emotiva. Tem emoção? Não. Fática. O texto testa... Não, fática nenhum desses aqui foi fática. Poética. Porque o texto chama atenção para... Não, primeiro, não, nada de poético aqui. D. Conativa. Conativa é o mesmo que apelativa, linguagem de propaganda. E referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais. Sim, o foco é apenas informar e conceituar o que é biosfera. Agora sim, chegamos ao momento derradeiro desta noite. Bora! Parabéns, meu povo. Galera foi diretão na E. Isso aí. Ah, a Dagma não entendeu da rapariga? Ô Dagma, tem problema, eu volto ali. Desculpa. Meninas, eu volto ali rapidão na rapariga pra ti. Gente, é o texto. Credo, meninas. Gente. Faz parte do... Aquela chuva deliciosa ali fora. Nada acontecendo. Então tá, o que acontece? Cadê a menina que perguntou? Dagma, né? Dagma, vamos lá. Lusofonia. O que acontece aqui? Ele está falando exatamente no texto inteiro, Dagma. Dagma tá aqui, eu tô olhando pro computador porque, sei lá, tô doida. Vamos lá, Dagma, você está aqui, muito bem. Dagma, o que acontece? Esse texto fala o tempo inteiro sobre a construção dele mesmo. Ele fica discutindo sobre a arte de escrever o tempo inteiro. Ele fica em dúvida se ele vai chamá-la de rapariga ou se ele vai chamar de moça. Depois ele fica tão preocupado com essa personagem que ele pensa, inclusive, em alterar o local para não ter que usar o nome rapariga, porque em Portugal utiliza-se um conceito e no Brasil utiliza-se outro, certo? Olha lá, o tempo inteiro. Escreva um poema sobre rapariga. Isso é metalinguagem, ele está escrevendo uma linguagem poética falando sobre o próprio texto. E ele fica discutindo, olha lá, ó, que ela alisa o cabelo, depois diz, então terei que escrever a mulher nova do café, o jovem do café, a menina do café. Aí no final ele até chega, a solução então é mudar de café. Ele fica discutindo o tempo todo sobre como fazer essa arte, a arte de escrever. Vamos no enunciado rapidinho? Aqui diz então, ó, o texto traz em relevo, em destaque, né, as funções metalinguística e poética. As duas. Seu caráter metalinguístico, agora ele puxa só no metalinguístico, justifica-se. Por quê? Como que ele pode ser justificado? Qual alternativa traz a justificativa? E aí diz lá então pra gente, na abordagem de temas do cotidiano em que a arte se volta para assuntos rotineiros, tematização do fazer artístico. Sim, o tema fala sobre o fazer artístico. Escrever é uma arte. O tema fala sobre o ato de escrever, de construir essa arte. Pela discussão do ato de construção da própria obra. Ele fica discutindo consigo ali sobre como ele vai construir essa obra. Se ele altera o nome da personagem, se não, se ele altera o local para não ficar pejorativo o termo rapariga.
Então foi nesse sentido. Tá bem, Dagma? Vamos então dar sequência que tem gente respondendo a 15. Espero ter te respondido, Dagma. Vamos lá? Predomina no texto a função da linguagem. Canções do vento e da minha vida. O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores. Até se fôssemos pensar em figura de linguagem, essa repetição do vento varria, o vento varria. Vê. Que figura de linguagem é essa? Adoro fazer isso. Retomar outro assunto para recapitular. E aí? Igual chuva, chovendo. O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores. E a minha vida ficava. É a repetição de? Sim, mas de vogais ou consoantes? O vento varria as folhas, o vento varria os frutos. Muito bem, a literação, repetição de consoantes, assonância de vogais. E aí, o vento varria as flores e a minha vida ficava cada vez mais cheia de minha vida, ou eu, de frutos, de flores, de folhas, e a minha vida de novo. Enfim, o vento varria a mesa, varria tudo, Jesus, varria até a chuva. Não, a chuva está ainda lá fora. Varria tudo, bora! Predomina no texto a função da linguagem. Fática. Qual que é a fática mesmo? Para manter o contato, certo? Metalinguística, porque é a explicação do significado das expressões. Conativa. Conativa é a mesma que apelativa, a linguagem utilizada principalmente nos comerciais. Lembrando que eu ensinei um macete para vocês para identificar a linguagem conativa ou apelativa. Os verbos vão estar sempre no modo imperativo, tá? Ali não está, como vocês podem perceber. Referencial só tem a ideia do quê? De informar, certo? Bula de remédio, receita de bolo, texto didático. Poética, pois chama-se a atenção para a elaboração especial e artística da estrutura do texto. Ah lá. O vento varria, essa repetição na construção, essa repetição sonora das consoantes. Vento varria, vento varria. Parece até que tem um movimento por meio dessas palavras. Tudo bem? Então, qual é, meu povo? Poética, né, minha gente? Letra E. Muito bem, Keila. Aê, Rosineire. Ah, obrigada. Letra E. Isso, ó, a Cláudia já falando a literação, galera respondeu certinho. Adoro ficar retomando os negócios. Falta 5 minutinhos, dá tempo da gente começar o outro slide, será? Conjunção? Dá um tempinho, né? Que eu acho que a gente teve um pequeno atraso aí logo de início. Vamos começar. Gente, o que vocês acharam enquanto o pessoal está colocando aqui, a nossa super produção aqui, nossa equipe técnica? O que vocês estão achando de disponibilizar a listinha de exercício e realização? Eu acho que até por meio da prática de exercício a gente consegue também retomar muitos conceitos e fixar também. O que vocês estão achando? Quero ouvir a opinião de vocês sobre listas de exercícios. Eu tenho trazido as listas, pelo menos dessa última vez, né? Disponibilizei antecipadamente para vocês. A gente pode até, de repente, conseguir continuar nessa metodologia. Trazemos o conceito e depois uma bateria de exercícios. O que vocês acham? Vocês que mandam aqui, meu povo. Bora! Galera aqui falou que está curtindo, galera daqui do presencial. Dei a opinião de vocês. Prof, fala a resposta da 1, 2 e 3. A 1, 2 e 3 a gente fez na aula passada, deixa eu lembrar agora. Alguém marcou? Só para não ter que voltar lá? C, D, C. Tá, então 1 foi letra C de Cristo. 2, letra D de Deus. E 3, C de Cristo. Ficou então C de Cristo, D de Deus, C de Cristo. Muito bem. Muito bem. Bom,
Acho que o povo gostou da lista de exercícios. Ah, Amanda, a lista é disponibilizada no grupo do Telegram. Você tem que instalar o Telegram no seu celular. Aí é disponibilizado um link para você. Você só clica no link e já vai direitinho para o grupo. Você consegue, inclusive, visualizar mensagens anteriores dentro do Telegram. Não é igual o WhatsApp. Beleza, beleza, Fernanda. Bora lá, então? Produção. Muito bem. Coisa feia. Credo. Gente. Povos bonitos, seres humanos, incríveis que vocês são, dando continuidade ao que nós estávamos aprendendo sobre conjunções, que também são conhecidos como conectivos, que também são conhecidos como síndetos. Quem se lembra? Ou também como conectores. Conectores, síndetos, conjunções, certo? Ou conectivos. Lembra disso? Muito bem. Recapitulando, na aula passada, nós aprendemos sobre as conjunções coordenadas. Nós aprendemos, então, como é que identificamos uma frase, que foi até, se não me engano, foi a Cláudia, se a minha memória não estiver falhando. Foi a Cláudia que até perguntou para mim como identificava a frase. Foi muito boa essa pontuação. Como que eu... Vou fazendo aquela retomada igual novela mexicana, capítulo... Certo? Voltamos. Olha lá. Na última aula, nós vimos o quê? Frase. Nós identificamos frase quando eu tenho uma ideia completa. Então, o que finaliza uma frase? Ponto final, óbvio. Que mais? Ponto de exclamação, finaliza também uma ideia. Reticências, por mais que a reticências dê ideia de que tem aí uma continuidade, ela também finaliza uma ideia. Então, se eu tiver um texto com reticências, ou se eu tiver um texto como ó Deus e uma exclamação, isso é frase? Sim, isso é frase. Certo? Que mais, então? Vírgula, um texto, tá, que finaliza com uma vírgula, ele tem uma ideia completa? Não. Então, ele não pode ser considerado uma frase. Tudo bem? Que se espera, então, que a vírgula seja apenas uma pausa para que haja uma continuidade. Então, quais são os sinais de pontuação? Exclamação, ponto final, reticências e interrogação também, bonitos. Interrogação também, esqueci de algum? Ponto final, reticências, exclamação, interrogação. Foi tudo. Foi tudo, certo? Isso é frase. Aí nós aprendemos também que tem como a gente contar a oração, que não é Ave Maria nem Pai Nosso que a gente viu, irmãos. Na última aula nós vimos que como a gente identifica uma oração com a mesma quantidade de verbos. Se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. Opa! Calma lá que tem sempre uma ressalva em língua portuguesa, por isso que a gente ama. Qual é a ressalva? Que eu também tenho algumas frases que nos apresentam 2 verbos, só que um vai ser o verbo principal e o outro vai ser auxiliar. Estou fazendo. Lembra disso? Estou fazendo janta. Ai, como? Quem tá fazendo janta aí é a palhaçada. E aí? Estou fazendo janta. Estou fazendo janta. Quantas orações eu tenho? Estou fazendo janta. 2 orações? Uma? Por quê? Por quê? E aí? Tem um delay aí? Porque eu não tô vendo o pessoal de casa responder. Não. Palhaçada. E aí, gente? Bora. Estou fazendo janta. Uma oração ou 2?
Uma apenas. Por quê? Porque eu tenho o verbo principal e o verbo auxiliar. Qual é o meu verbo principal? Estou fazendo janta. O verbo estar, ele só está de fato auxiliando no sentido do quê? De localizar o tempo. Estou fazendo janta quer dizer o quê? Que neste momento eu estou ali na beira das panelas, certo? Ou no miojinho no micro-ondas, para os mais práticos. Por essa lógica, né? Certo? Então, fazer é o verbo principal e estou é o verbo auxiliar que vai auxiliar na localização do tempo que a ação está sendo realizada. Apenas uma oração. Então, prestem atenção nisso. Tudo bem? Na contagem de orações aí. Tranquilo? Isso aí. Muito bem. Pô. Aguinaldo tá jantando. Que invejinha, Aguinaldo. Vai cair seu bife agora. Caiu. Menina, o guri, eu tô com fome aqui. O rapaz tá falando que tá comendo agora. Poxa vida. Descaso com a professora. Aí. E aí, pessoal, só fazendo então a última retomada, nós descobrimos então que os conectivos, conectores, síndetos, conjunções, que tudo isso é a mesma coisa, eles unem ideias, certo? E também as contextualizam, certo? A conjunção, ela serve para unir ideia, mas também para contextualizar aquela ideia que está sendo apresentada. Por isso ela é tão importante para a interpretação de texto. Se eu não entendo conjunção, eu não entendo o contexto que aquela frase está sendo apresentada. E o que cai no concurso? Assinale a alternativa que apresenta a conjunção sem alterar o sentido. É isso que vai aparecer, que vai despencar, que vai chover. E é esse tipo de questão que eu vou trazer para vocês resolverem. Aí vamos lá. A gente aprendeu que as coordenadas são as independentes, certo? Lembra que eu falei para vocês? Se eu tenho lá uma barraquinha de açaí, não, vou ser mais chique, eu tenho um trailer de açaí, muito chique. E aí o que acontece? Meu trailer, eu sou a dona do trailer. Então se eu sou a dona do trailer, eu coordeno. Eu comando, eu sou a gestora, certo? Do meu trailer. Agora, poderosa empresa, enfim. Aí, agora, a moça do caixa ou o moço do caixa do trailer, ele é subordinado. Por quê? Porque ele depende da dona ou do dono do trailer, certo? Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso, trailer? Que oração coordenada, ela estabelece independência. Oração subordinada, como o próprio nome já diz, ela vai ser dependente. Então, na coordenada, a primeira oração não estabelece uma dependência sintática da segunda. Eu consigo, às vezes, até compreender só com a primeira oração. Na subordinada, não. Vai parecer que está faltando algo. Vamos ver. Bora! Bora. Eu tenho até... Qual que é a minha tolerância, produção? 10 minutos? Ai, que abuso. Eu tenho 5 minutos. Vai, corre. As conjunções subordinadas, subordinativas também, tá? Mesma coisa. São palavras invariáveis, cuja função é unir orações e também o quê? Que eu falei pra vocês? Contextualizar. Tudo bem? Pois uma delas exerce o papel principal e a outra o papel de subordinada, ou seja, dependente da primeira para a construção completa de seu sentido. Olha lá, nós temos só 10. Só 10, olha que delícia. Primeira, causais. Segunda, condicionais. Terceira, conformativas. Quarta, concessivas. Quinta, comparativa. Sexta, consecutiva. 7 proporcionais, oitava, sétima, né? Proporcionais, oitava, temporais, nona, finais e a 10ª, integrantes. Bora lá para a primeira.
Preparados? Já vou pedir para disponibilizar esse material também, mesmo eu não conseguindo finalizá-lo, para você já passando a vista aí. Analisando as conjunções em destaque nos períodos abaixo, temos The attention class. Thank you. Oh no. Analisando as conjunções em destaque nos períodos abaixo, você ganhará a promoção porque foi o melhor vendedor. Essa seria a primeira. Segunda, caso você precise de mais informações, ligue para mim. Você só vai ligar para mim se você precisar de mais informações, senão você não liga. Ah lá. Vamos ver. Percebemos que cada uma estabelece um tipo diferente de relação entre a oração. Oração subordinada, não é mesmo? Assim, na primeira, a conjunção porque inicia uma oração que exprime uma circunstância de causa. Olha lá, você ganhará a promoção porque foi o melhor vendedor. Qual é a causa de você ganhar uma promoção? Ser o melhor vendedor. E a segunda, já a 2, a conjunção caso inicia uma oração que indica uma condição real ou hipotética. O que é hipotético? Uma hipótese, uma incerteza. Ah lá, segunda então, conjunção causal que inicia uma oração que indica uma condição. Caso você precise de mais informações, ligue para mim. Só vai ligar para mim se precisar de mais informações, sabe? Telemarketing aí na veia. Próximo. Causais, então, começando pela boa. 1 minuto. São aquelas que iniciam uma oração subordinada denotadora de causa, ou seja, que indica uma causa. Por quê, pois, por quanto, como, pois que, por isso, já que, uma vez que, visto que, já pega para a sua vida, para as redações de vocês, bonitos. Abracem. Visto que, visto como, que, dentre outros. Juliana foi para a casa dos pais. Por que ela foi para a casa dos pais? Porque estava sentindo-se sozinha. Só foi para a casa dos pais, então, por esse motivo. Como o voo estava atrasada, como o voo estava atrasado, o que é isso, gente? Resolvemos conhecer aquela cidade. Aqui também estabeleceu pra gente uma causa. Tranquilo? Agora, eu vou 21h10, eu vou parar por aqui para não ficar correndo só falando e vocês não entendendo nada. Próximo eu explico mais pausadamente, já trago o exercício sobre e a gente já mata esses conectivos de vez. Tudo bem? Para quem vai fazer esse processo seletivo, ótima prova, vai dar tudo certo, respire e vai, segura na mão de Deus e vai, você sabe disso. Estamos aí na próxima quarta-feira, neste mesmo bate-local. Independente de chuva, de neve, de qualquer coisa, estaremos aqui, meus irmãos. Bons estudos e até a próxima!